Bem, agora vamos falar mais especificamente sobre os serviços para as intervenções e regularizações em áreas de relevância ambiental. Nós temos o serviço de autorização para ocupação de terrenos em área de relevância ambiental e temos o serviço de recurso de existência / declaração de inexistência de APP. Na aula anterior sobre informação básica de edificação e APP, eu expliquei a correta utilização do serviço de recurso e declaração. Bem sinteticamente aqui, o serviço de recurso deve ser utilizado quando a informação básica informa sim que existe APP e o responsável técnico do empreendedor entende que não existe. Então ele precisa utilizar esse serviço de recurso, apresentar a documentação solicitada no serviço para recorrer. E quando a informação é não confirmada, APP não confirmada, o responsável técnico do empreendedor indo no local e averiguando que realmente não existe APP, basta ele preencher o formulário de declaração de inexistência de APP e juntar junto a documentação requerida para aprovação de projeto arquitetônico, ou seja, ele não precisa passar previamente na Secretaria de Meio Ambiente. Então, além desses dois serviços, especificamente para o serviço de autorização para ocupação de terrenos em áreas de relevância ambiental e no de recurso também, quando houver solicitação de informação complementar, o serviço que deve ser utilizado é o atendimento de solicitação de informações complementares. Tá? E depois que a autorização foi emitida, que a ARA foi emitida, para atender condicionantes que estiverem descritas ali na autorização, ele deve utilizar o serviço de atendimento às condicionantes de licença ambiental. Em breve, o serviço de autorização ele vai ser captado na própria área de relacionamento do portal de serviço da Prefeitura. Então, o atendimento de solicitação de informação complementar vai ser feito diretamente na área de relacionamento. Por enquanto isso não acontecer, a apresentação da informação complementar deve ser utilizando esse serviço de atendimento e solicitação de informações complementares. Bem, qual a documentação que deve ser apresentada para o serviço de autorização para ocupação de terrenos em área? Nós temos alguns termos de referência lá no portal que você precisa escolher o termo de referência adequado para o seu caso. Então, o primeiro é intervenção em área de relevância ambiental sem APP. Nos casos em que houver intenção de intervir, realizar terraplanagem, supressão, em lotes demarcados com ADE de interesse ambiental, PA1, conexão de fundo de vale, sem existência de APP. 2. Intervenção em área de preservação permanente. Nos casos em que houver intenção de intervir, edificar, impermeabilizar o solo, etc., em APP, em lotes aprovados até 22 de julho de 2008. Porque como a gente viu na aula anterior sobre possibilidades jurídicas, se o terreno for parcelado após 22 de julho de 2008, não há possibilidade de intervir na APP. E se também a gente estiver falando de uma área indivisa, uma área não parcelada, também não há possibilidade jurídica de intervir na APP, a não ser nos casos de utilidade pública e interesse social. Ok? Ou então, quando a intervenção, a terraplanagem, a supressão acontecer em lotes que apresentem APP, mesmo que não haja intervenção na APP. Então vamos supor que você tem uma APP de nascente no fundo do seu lote, você vai fazer uma edificação, uma terraplanagem ali e não vai intervir na APP. Mas mesmo assim a documentação a ser apresentada deve seguir esse termo de referência aí, número 2, porque ele vai solicitar a demarcação da APP. 3. Regularização em APP. Quando a intenção for regularizar a edificação em APP em lotes aprovados até 22 de julho de 2008. Também a gente tem essa restrição aí de que o lote tem que ser parcelado até a data de 22 de julho de 2008, porque senão não é possível regularizar a edificação. E aí o termo de referência utilizado é esse de número 3. Vamos agora avaliar a documentação com mais nível de detalhe.
Então, são as anotações de responsabilidade técnica, então é preciso avaliar em cada termo de referência as ARTs que são solicitadas, são algumas, e são ARTs de profissionais específicos. Então a gente tem, por exemplo, o levantamento arbóreo, a gente tem o projeto de movimentação de terra, o projeto arquitetônico. É preciso ter muita atenção para apresentar todas as ARTs dos profissionais envolvidos nos projetos. O documento de recolhimento de arrecadação municipal, as taxas. Então a gente tem algumas taxas que são descritas lá no termo de referência. O levantamento topográfico, cada item no termo de referência tem a sua explicação, tem os seus subitens que devem ser apresentados e a descrição de como aquele documento deve ser produzido. O projeto de terraplanagem, o levantamento arbóreo, claro, se existir árvore. Se não existir, é importante dizer, o terreno não possui indivíduos arbóreos. Memorial descritivo. O memorial descritivo é importante, porque tudo aquilo que você não conseguir demonstrar em projeto, é importante que venha texto, que venham textos explicativos informando como é que vai se dar o projeto de movimentação de terra, textos explicativos sobre o levantamento arbóreo. Muita coisa não cabe no projeto. Então, um memorial descritivo sobre a planta de localização. Quanto mais informações vierem, mais fácil é para a equipe técnica avaliar e evita a produção de solicitação de informação complementar. A planta de localização, e lá tem a descrição, e essa planta de localização é fundamental porque é a partir dela que a gente vai enxergar o todo, que a gente vai enxergar a proposta de ocupação, a definição das áreas permeáveis, aonde vai haver implementação de indivíduos arbóreos, onde vão ser os plantios. Então, essa planta de localização é importantíssima. A comprovação de infraestrutura, no caso em que houver intervenção em APP, e o registro de imóvel, no caso lá da DN Copan 236, no baixo impacto. Agora, nos casos em que houver alvará de construção emitido, ou seja, foi aqueles casos em que o projeto atendeu os critérios da portaria 8. Então não houve necessidade de avaliação prévia da Secretaria de Meio Ambiente. O projeto já foi entregue diretamente na regulação urbana, aprovado e o alvará de construção emitido. Mas é necessário movimentação de terra. E então o decreto 17274 fala que a competência para autorizar a movimentação de terra é da Secretaria de Meio Ambiente. Então é preciso entrar com o serviço de área, mas é bom já no início declarar que a intenção é apenas para a aprovação de projeto de movimentação de terra e tráfego, se necessário, apresentar o alvará de construção e apenas os itens 1, as ARTs, 2, a taxa, o 4, o projeto de terraplanagem com todos os itens ali solicitados e a planta de localização, demonstrando ali que os critérios da portaria 8 foram atendidos. Ok? Mais uma questão importante, pessoal, se refere quando o terreno tem conexão de fundo de vale e existe a intenção do empreendedor de adotar parâmetros diferenciados daqueles que estão definidos no anexo 12 da Lei 11.181. Então a gente tem lá os parâmetros urbanísticos já definidos para os casos de terrenos em conexão de fundo de vale. Caso haja a intenção de utilizar parâmetros diferenciados, é necessário uma manifestação prévia da Subsecretaria de Planejamento Urbano. Então, antes de entrar com a documentação para o serviço de autorização para ocupação em área, é preciso fazer um contato com a SUPLAN, Subsecretaria de Planejamento Urbano, para discutir esses parâmetros urbanísticos diferenciados que são definidos no PEA, no Plano de Estruturação Ambiental.